E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre o socialismo e o comunismo, o que é cada um deles e quais as diferenças. Então vamos lá. Para falar um pouco disso, a gente volta um pouco no tempo, um pouco não muito no tempo, quando tinham os primeiros pensadores socialistas, as primeiras pessoas que sonhavam com a sociedade igualitária, que eram eles, o Charles Fourier, o Robert Owen e o Saint-Simon. Esses três caras, eles sonhavam com uma sociedade igualitária, mas eles não sabiam como atingir essa sociedade, como chegar a esse estágio. Por conta disso, eles ficaram conhecidos como os socialistas utópicos, porque queriam uma sociedade igualitária, mas não sabiam como chegar até ela. O Saint-Simon e o Robert Owen, eles foram os mais importantes socialistas utópicos. Por quê? O Saint-Simon, porque ele criticava bastante o que nós vamos chamar de tripédio da dominação social. O tripédio da dominação social ele era formado pela nobreza, clero e militares. E ele criticava bastante isso. E um outro também muito importante, o Robert Owen. Por quê? Porque o Robert Owen ele foi o único que tentou colocar em prática as ideias socialistas que tinha. Ele era um burguês, mas sonhava com essa sociedade igualitária. Então ele reduziu a jornada de trabalho dos seus trabalhadores nas fábricas, deixou salário igual para todo mundo, implementou um ensino gratuito para todo mundo também. E, enfim. Porém, quando os outros capitalistas ficaram sabendo disso, eles não gostaram muito. Então, os mesmos fizeram questão de destruir o sistema que o Owen estava construindo, né, de destruir as ideias do Owen. Então, por isso, eles ficaram conhecidos como socialistas utópicos, porque eles tentavam atingir aquela sociedade, mas não conseguiam de forma alguma. Então, depois, agora a gente fala um pouco da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um momento de transição, né, um processo para novos meios de manufatura. E depois que acontece a Revolução Industrial, que teve início lá na Europa, o mundo começa a passar por uma grande mudança. E com isso, as pessoas elas vão migrar da zona rural para a área urbana em busca de trabalho por conta da grande expansão das fábricas. As pessoas conseguem esses trabalhos, porém é muita coisa desigual, muito mesmo. Então aí os socialistas eles vão começar a estudar como funciona o sistema capitalista para depois encontrar uma solução para o problema do capitalismo. Então aí surge o Karl Marx e o Friedrich Engels. Esses caras, eles também criticavam bastante os socialistas utópicos e inclusive foi o próprio Karl Marx que colocou esse nome neles, socialistas utópicos, porque não sabiam como atingir o socialismo. O Marx ele dizia o seguinte, que para isso acontecer, o proletariado, né, o proletariado que eram os trabalhadores, que eram explorados pela burguesia, que são burguesia, os donos dos meios de produção, esses trabalhadores eles tinham que realizar uma revolução. Eles tinham que fazer uma revolução mesmo, uma revolução armada, tomar os meios de produção das mãos dos capitalistas, das mãos da burguesia e colocar os meios de produção nas mãos do Estado. A partir desse momento, seria a ditadura do proletariado. E esse Estado ele ficaria responsável por distribuir todas as riquezas de forma igualitária para toda a população. Ou seja, tudo seria da sociedade, porém o Estado que iria regulamentar tudo isso. Depois, abriria caminho para o comunismo. Ou seja, não existe diferença entre o socialismo e o comunismo. Existe a ideia de que tem algo depois que a classe trabalhadora toma o poder. Então, como seria isso? Enquanto no socialismo o Estado ele seria o responsável por tudo, por dividir as riquezas, por controlar os preços das coisas, por controlar o salário das pessoas também. No comunismo, esse Estado deixaria de existir. Porque o socialismo ele seria mais um estágio para ensinar as pessoas a conviverem em harmonia. Seria basicamente isso. Então, no comunismo, esse Estado não existiria mais e as pessoas seriam donas dos meios de produção, literalmente. Para dar um exemplo bem prático, a gente pode usar o exemplo de uma vaquinha. Vamos lá. Imagine que existe uma vaca, eu sou o Estado e aqui tem uma classe de trabalhadores. Esses trabalhadores vão realizar uma revolução e vão pegar essa vaquinha e vão colocar nas minhas mãos, do Estado. Eu, como sou o Estado, vou ficar responsável por distribuir cada pedacinho da vaca para todo mundo de forma igualitária. Beleza. Já no comunismo, eu, o Estado, desapareço.
A vaca vai diretamente para as mãos dos trabalhadores e agora eles mesmos que vão distribuir cada pedacinho da vaca para cada um deles. Eu, Estado, não existo mais. Então, para Marx seria isso, o socialismo e o comunismo, porque Marx dizia que na história da humanidade sempre foi a história da luta de classes. E ele acredita que com o socialismo não haverá exploração do homem pelo homem, ou seja, que não haverá ricos exploradores e nem pobres explorados. É isso.